Notícia interessante chegando, por que será que os cérebros humanos eram maiores há 3 mil anos atrás? É verdade, isso é fato, eles eram maiores há 3 mil anos atrás e eu conto tudo agora pra você. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui no canal do Ariel Selbach pra você. Também acesse nosso site informatudo.com.br. Os seus ancestrais tinham cérebros maiores do que o seu. Vários milhares de anos atrás, os humanos alcançaram um marco na sua história. As primeiras civilizações complexas conhecidas começaram a surgir. As pessoas andando e se reunindo nas primeiras cidades do mundo seriam familiares de muitas maneiras para os urbanos modernos de hoje. Mas desde então, os cérebros humanos encolheram um pouco. O volume perdido, em média, seria aproximadamente equivalente ao de 4 bolas de ping-pong, diz Jeremy de Silva, antropólogo lá dos Estados Unidos, do Dartmouth College. De acordo com uma análise de fósseis cranianos que ele e seus colegas publicaram ano passado, o encolhimento começou há apenas 3 mil anos. Ele fala, isso é muito mais recente do que prevíamos, estávamos esperando algo mais próximo de 30 mil anos atrás. A agricultura surgiu entre 10 mil e 5 mil anos atrás, embora haja algumas evidências de que o cultivo de plantas pode ter começado há 23 mil anos. Civilizações espalhadas, cheias de arquitetura e maquinário, logo se seguiram. A primeira escrita apareceu mais ou menos na mesma época. Por que durante essa era de desenvolvimento tecnológico extraordinário, os cérebros humanos começaram a diminuir de tamanho? É uma pergunta que deixou os pesquisadores coçando a cabeça e também levanta questões sobre o que o tamanho do cérebro realmente revela sobre a inteligência de um animal ou capacidade cognitiva em geral. Muitas espécies têm cérebros muito maiores do que os nossos e, no entanto, sua inteligência, até onde entendemos, é bem diferente. Portanto, a relação entre volume cerebral e como os humanos pensam não pode ser direta. Deve haver outros fatores também. Lembrando que o cérebro é a parte que menos os cientistas entendem no corpo humano, né? Algo realmente muito complexo. E o que exatamente leva os cérebros a ficarem maiores ou menores ao longo do tempo em uma determinada espécie também é muitas vezes difícil de saber. De Silva e seus colegas observam que os corpos humanos ficaram menores ao longo do tempo, mas não o suficiente para explicar nossa redução no volume cerebral. A questão de por que essa mudança ocorreu ainda paira. E assim, em um artigo recente, eles buscaram inspiração em uma fonte improvável, que é a humilde formiga. Olha só, bem interessante essa parte. Olha só, à primeira vista, ou devo dizer estrabismo, os cérebros das formigas podem parecer irremediavelmente diferentes dos nossos. Eles têm aproximadamente 1/10 de milímetro cúbico em volume, ou 1/3 do tamanho de um grão de sal, e contém apenas 250 mil neurônios. Para comparar, o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. Mas algumas sociedades de formigas compartilham semelhanças impressionantes com a nossa. Surpreendentemente, existem até espécies de formigas que praticam uma forma de agricultura na qual crescem enormes faixas de fungo dentro dos seus ninhos. Essas formigas coletam folhas e outros materiais vegetais para usar em suas fazendas antes de colher o fungo para comer. Quando a equipe de Silva comparou o tamanho do cérebro de várias formigas, eles descobriram que às vezes aquelas com grandes sociedades desenvolveram cérebros maiores, exceto quando eles também desenvolveram essa propensão para a criação de fungos. Isso sugere então que, pelo menos para uma formiga, ter um cérebro maior é importante para se sair bem em uma grande sociedade, mas que sistemas sociais mais complexos, com maior divisão de trabalho, podem, em contraste, levar seus cérebros a encolher. Isso pode ser porque a capacidade cognitiva ela é dividida e distribuída entre muitos membros do grupo, olha só, que tem vários papéis para desenvolver, assim como acontece na nossa sociedade humana, né? Em outras palavras, a inteligência se torna coletiva. De Silva fala, e se isso acontece com os humanos? E se em humanos atingíssemos um limite de tamanho populacional, um limite no qual os indivíduos estivessem compartilhando informações e externalizando informações no cérebro de outras pessoas?
Uma outra possibilidade também é o surgimento da escrita, que ocorreu cerca de 2.000 anos antes da redução do tamanho do cérebro humano. Também teve um efeito. Escrever é uma das poucas coisas que nos separa de todas as outras espécies. E De Silva questiona se isso poderia ter influenciado o volume cerebral através da externalização de informações por escrito e da capacidade de comunicar ideias acessando informações que estão fora do seu próprio cérebro. As muitas diferenças entre os cérebros de formigas e humanos significam que devemos ser cautelosos ao traçar paralelos apressadamente. Dito isso, De Silva argumenta que a possibilidade é um ponto de partida útil para pensar sobre o que causou então a notável e relativamente recente redução no volume do cérebro humano. Tá aí então, escrever e também ter mais pessoas para dividir o conhecimento e as tarefas do dia a dia pode ter tornado o cérebro humano menor ao longo do tempo. Afinal, com isso você não precisa guardar tudo lá dentro, né? Você pode dividir com outras pessoas, né? E claro que existem muitas outras teorias também que tentam explicar o tamanho do cérebro humano que diminuiu ao longo do tempo. No entanto, algumas delas se tornaram implausíveis ao longo dos últimos tempos. É interessante, uma ótima teoria sobre por que o nosso cérebro ficou menor. Tamanho não é documento, né? Cérebro menor e que pensa mais, né? Cérebros humanos eram maiores 3.000 anos atrás. Informação aqui para você. Essa matéria que é bem longa, bem extensa. Quem gostou pode acessar, vou citar a fonte aqui da matéria. Você pode acessar lá e pegar ela na íntegra. Eu peguei no site informatudo.com.br. Tá lá essa matéria com esse título: Por que os cérebros humanos eram maiores 3.000 anos atrás. Chegou até aqui, meu amigo, então deve ter gostado de mais essa informação interessante. Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Também acesse nosso site informatudo.com.br, lá tem muito mais pra você. Tá aí o porquê dos cérebros humanos serem maiores ou eram maiores há 3.000 anos atrás.